boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. PSOL pede que Supremo Tribunal Federal retire isenção de imposto sobre agroquímicos. Ministros julgam ação amanhã. Decisão que proíbe cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas é publicada no Diário Oficial da União. E na meteorologia, novos alertas para risco de tempestade severa em estados do sul do Brasil a partir de hoje. E o BNDES antecipou o prazo para a contratação de crédito rural para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas. Você vai ver tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão se reunir amanhã para analisar a ação que pede a cobrança de imposto sobre agroquímicos. Hoje em dia, a cobrança de ICMS sobre os insumos agropecuários é reduzida, tem alíquota menor, devido ao Convênio 100, que permite que os estados reduzam essa alíquota no tributo sobre os defensivos. Essa ação junto ao STF foi protocolada pelo PSOL e o presidente do partido, Juliano Medeiros, enviou um vídeo à produção do Mercado e Companhia explicando os argumentos e qual a real intenção do PSOL com esta ação que pede a inconstitucionalidade do tema. Vamos ver. Bom, a ação do PSOL pede que as isenções fiscais do ICMS, 60% do ICMS para os agrotóxicos e 100% do IPI, sejam consideradas inconstitucionais. Isso porque o artigo 225 da Constituição Federal é um artigo fundamental, um direito fundamental do povo brasileiro, garante o direito ao meio ambiente equilibrado. E ao promover essas isenções fiscais, o governo brasileiro faz com que uma quantidade perigosa de veneno chegue à mesa dos brasileiros e das brasileiras. São 63% de alimentos contaminados que chegam à mesa dos brasileiros e das brasileiras. Como não se trata de uma necessidade fundamental, não respeita o princípio da essencialidade, essas isenções fiscais devem ser revistas. Nós defendemos isenções fiscais para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, mas não para o veneno, para os agrotóxicos que contaminam a comida dos brasileiros e das brasileiras. Por isso, nós pedimos que o Supremo considere inconstitucional a concessão desses benefícios fiscais. Por meio de nota, o Ministério da Agricultura informou que os defensivos agrícolas apresentam uma participação importante nos custos de produção do setor, sendo determinantes para a competitividade do agronegócio brasileiro. O Ministério destacou ainda que um estudo da área técnica estima um aumento de tributação sobre os defensivos. Elas podem significar uma transferência de 12 bilhões de reais por ano aos agricultores, comprometendo a viabilidade de diversas culturas no Brasil. Já ouvimos a posição do PSOL, já ouvimos a posição do Ministério da Agricultura e vamos agora à análise do consultor da Macrosector, Eduardo Dyer, que tem uma vasta experiência no setor de defensivos agrícolas e traz para a gente a opinião. Eduardo Dyer, boa tarde. A sua expectativa é que o STF decida como sobre este tema? Na realidade, eu não tenho o dom do Supremo Tribunal, mas tem aí um desvio muito importante, porque está se falando de tirar o benefício do convênio ICMS-CONFAS 197. São duas coisas importantes. 97 significa que já existe há 23 anos esse convênio, que reduz a base de cálculo de insumos agropecuários em 60% e de rações que caminham na área da proteína animal na ordem de 30%. Estranho que se faça uma ADI exclusiva para o insumo de agroquímicos ou defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como foi falado pelo meu antecessor. Na realidade, eu pergunto se nós não podemos, então, isentar toda a cadeia deste convênio, e o que incluiria sementes, fertilizantes, calcário, remédios para todas as raças pecuárias e tudo mais. É muito localizado. Mostra que localizadamente está se procurando satanizar os agroquímicos. Agroquímicos são o mesmo que remédio para as plantas. Eu tomo remédio quando fico doente, eu consulto ao médico que me recomenda um remédio, eu vou à farmácia e compro
Com defensivo agrícola é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que consultar um agrônomo, tenho que pegar o receituário agronômico, tenho que ir numa revenda ou numa cooperativa devidamente autorizada e assistido por um engenheiro agrônomo eu vou aplicar defensivo. Essa história de falar que estamos levando veneno à mesa, que estamos contaminando o mundo. A minha pergunta é quantos casos concretos o pessoal levantou nos diferentes estados de intoxicação real por agroquímicos. A Anvisa, que publicou os números do PARA, exatamente da safra 2018, mostra que os nossos níveis estão infinitamente menores do que os índices internacionais do Códex Alimentar. Eduardo. Então, o Supremo pode decidir como quiser, mas acho muito difícil ele contradizer o CONFAS de todos os secretários da Fazenda do Estado e de todos os estados brasileiros. A sua expectativa é que o STF adie essa decisão e que não tome uma medida amanhã em relação a esse tema? Eu tenho plena convicção de que se eles não vetarem e considerarem absolutamente impróprio, porque o CONFAS pressupõe, o CONFAS é o Conselho Fazendário, ele pressupõe um negócio chamado unanimidade. Os 27 secretários da Fazenda, mais o secretário da Fazenda do Distrito Federal, são obrigados a votar da mesma forma. Ora, o convênio 100 é exatamente isso. Aí, de repente, pegam de todos os insumos que estão na cadeia, estão listados uma série enorme, nós vamos pegar só o agroquímico, porque só o pessoal quer, e vamos tirar. Este impacto seria pernicioso, porque vamos imaginar que o Supremo aceitasse, você vai aumentar o preço do insumo, que por sua vez vai aumentar a cesta básica que todo agricultor e que todo habitante no Brasil ou no exterior vai ter que pagar mais caro, porque agora não tem mais a isenção do ICM. E para completar, esse é um quadro perfeito para se incentivar o contrabando, o descaminho, as falsificações. Se não por outro exemplo, usem o exemplo do cigarro. E vocês sabem que quando você tributa mais o cigarro, aumenta literalmente o contrabando. Então, eu não gostaria de considerar, acho muito provável que se prorrogue, assim como o ministro Fux já prorrogou a decisão do processo de tabela de frete ou tabela de referência de frete. Daí agora um último ponto. Se o STF não prorrogar, deixar de decidir esse tema amanhã, como é a sua expectativa, e eventualmente decidir pela não isenção tributária sobre agroquímicos. A sua avaliação é que a decisão da Suprema Corte abre a porteira para anulação dos efeitos do convênio 100, que tem a validade até abril deste ano? Se esse pé na porta gerar esse tipo de coisa, preparem os seus corações. Vai haver um acréscimo do IPCA da ordem de 3%, a inflação sobe de imediato 0,5% e os estados vão perder uma arrecadação de aproximadamente 40 bilhões de reais, que foi o cálculo feito na nota técnica da CNA, que entrou com amicus curiae nesse processo que está sendo julgado no dia de amanhã de ADI. Okay. Eu não queria nem pensar nisso, porque vai ser um desastre nacional. É provável que todos os secretários da Fazenda se reúnem emergencialmente e criem alguma outra forma de ajudar a produção nacional brasileira. Para concluir, Kellen, vamos lembrar que o agronegócio brasileiro representa 22% a 23% do PIB, 33% do emprego e apenas 44% da balança de exportação do Brasil. Hoje, o complexo soja fatura mais do que minério de ferro no Brasil. Tá certo.
tá bom? Eduardo Dyer, muito obrigada pela contribuição. Você que tem uma larga experiência, uma longa trajetória no departamento do agronegócio e mais especificamente na área de defensivos, agradeço pela posição. Era isso que a nossa audiência precisava, saber e entender os desdobramentos dessa decisão tão importante que está na mão do Supremo para amanhã. Volte sempre, Eduardo Dyer, obrigada pela presença. Kelly, disponha. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, e nós vamos continuar atento a este debate, lembrando que a decisão do STF está prevista para ser tomada amanhã. A gente vai acompanhar e, naturalmente, trazer os desdobramentos para vocês. A possibilidade de taxação sobre agroquímicos preocupa o setor produtivo também em Mato Grosso. Os gastos com defensivos estão entre os principais das despesas desta safra. Vamos até Cuiabá, Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni tem mais detalhes. O IMEA calculou o tamanho do impacto no setor produtivo caso o STF decida acatar o pedido do PSOL e onerar os agroquímicos com novos tributos? Olha, Kellen, boa tarde. Não tem um cálculo exato ainda, né, sobre esse tamanho desse impacto, mas dá para ter algumas estimativas aí, segundo o próprio IMEA, né, com base justamente na importância e no peso, né, que os agroquímicos possuem nos custos de produção aqui, tanto de soja, quanto de milho, quanto de algodão, né, as principais culturas aqui em Mato Grosso. No caso da soja, por exemplo, né, o gasto com inseticidas, né, com defensivos como um todo, inseticidas, herbicidas e também fungicidas, equivale a cerca de 25%, portanto, 1/4 das despesas aí consideradas variáveis, né, aquelas que se alteram conforme cada safra, cada ano. Nesta safra, por exemplo, que está no campo, esses gastos aí com agroquímicos corresponderam a cerca de R$ 783, isso em média por hectare. Esse é o tamanho, né, já hoje dessa despesa. Claro que, eventualmente, uma taxação, né, ou uma taxação maior, uma alíquota maior do ICMS sobre esses produtos, geraria aí um efeito cascata que pesaria, evidentemente, no bolso dos produtores. Vamos ver e ouvir o que disse o Clayton Gower, que é gestor de inteligência de mercado do IMEA, e esteve agora há pouco com a gente falando um pouquinho sobre esse cenário. Olha só. A queda do convênio 100 pode trazer impactos diretos, digamos assim, para o setor, pensando que ele vai afetar principalmente a redução da base de cálculo de sementes, defensivos e fertilizantes, que são os principais insumos de produção do Estado. Olhando para a agricultura, olhando para a cadeia da soja, digamos assim, se a gente pegar o custo de produção da safra que a gente está colhendo neste momento, pegar simplesmente defensivos e fertilizantes, são as principais categorias. Ambos representam aproximadamente, cada um, 25% do custo variável de produção. Então, olha o tamanho da relevância para o custo do produtor. Então, essa modificação na base de cálculo pode impactar diretamente no preço, no custo com esses insumos. Hoje, a incidência do ICMS sobre fertilizantes é 4,9% e sobre defensivos é 2,8% sobre esses produtos. Se o convênio 100 cair, basicamente essa tarifa sobe, dependendo de onde esse produto vai vir, de 7%, podendo chegar até 12%, dependendo da localidade. Então, trazendo impacto diretamente, pensando que o produtor é um tomador de preços nessa parte de custos, que vai ser repassado diretamente ao consumidor final, que no caso é o produtor, e diretamente para o custo de produção da agricultura ou até mesmo da pecuária, dependendo da atividade. Bom, Kellen, dá para a gente ter uma ideia aproximada, tá? Com base em cálculos que foram feitos no ano passado, naquela época, quando havia já uma discussão sobre a renovação ou não do convênio 100, né? Ainda no primeiro trimestre do ano passado. Naquela época, segundo o IMEA, o custo adicional para os produtores aqui em Mato Grosso, dessas três culturas que eu mencionei, né, soja, milho e algodão, poderia chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais por safra. Esse seria o tamanho do custo, considerando, claro, os dados do ano passado e a revogação total do convênio 100. Né? Como a gente viu, no caso dos agroquímicos, aí representam 25% dos chamados custos variáveis e, evidentemente, se eles forem aí taxados, né, ou sobretaxados, essa proporção é que vai pesar no bolso dos agricultores. O fato é que está todo mundo, claro, assim como em outras regiões do país, em alerta com essa história. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.